Oi, Alex. Oi, André. A gente já vai começar ajustando aqui algumas coisas. E vamos embora. Tá só começando. Muito obrigada. Ó, a gente tá iniciando, já vou adiantar aqui antes de falar um boa noite oficial. A gente tá iniciando hoje a semana do posicionamento. Então, segunda a sexta-feira tem aula aqui às 7 horas da noite. E no domingo tem a Masterclass, bem bacana, amigo. Aproveita, participa, vê os conteúdos aí de posicionamento que a gente vai trabalhar bastante. Ó, são 7h02. Oi, Cá, tudo bom? Que bom você ter por aqui. São 7h02, eu vou começar com claramente o meu boa noite, senhoras e senhores. Como vocês estão? Cá, aqui não, depois eu vou subir no YouTube, tá bom? Aí se quiser ver lá, pode puxar por lá, vai estar no link da bio, tem o canal do YouTube, pode entrar lá pra ver. Aqui no Insta não vai ficar, mas lá vai ter, tá? Então se você não conseguir ver agora, depois sobe lá pra ver que vai ser bem bacana. Boa noite, senhoras e senhores. Espero que estejam bem. Pra mim é uma semana muito especial, porque oficialmente a gente começa a semana do posicionamento. E eu vou começar já contando pra vocês aqui algo muito pessoal, que eu quase não fiz essa live hoje, nem a semana no caso, tá? Porque toda vez que a gente vai se movimentar pra algo que a gente não tá habituado a fazer, quem me vê aqui, obrigada, Cá. Uma excelente live pra você também, viu? Arrasa lá. Toda vez que a gente vai fazer algo que a gente não tá habituado, por exemplo, eu tô muito nas redes sociais, eu tô muito nos vídeos, nos conteúdos, nos lugares, mas aula live, é a primeira vez que eu tô fazendo uma semana completa. E toda vez que isso mexe um pouquinho com a gente, que faz a gente se movimentar e ir para um nível que muitas vezes causa um pouco de desconforto, o normal da gente é recuar. É fato isso acontecer. Mas o quanto a gente faz e sustenta a nossa decisão, é isso que nos leva para o próximo nível. Por isso que o primeiro tema dessa aula é justamente que posicionamento não é o que você posta, é o que você sustenta. Bru, maravilhosa, que delícia ter você por aqui. Obrigada, meu amor, espero que goste, aproveite bastante, nós vamos conversar bastante aqui. A Maria também entrou. Maria, seja muito bem-vinda. E toda vez, gente, que a gente pensa em fazer um movimento diferente do que a gente está habituado, a gente quer recuar. E isso é normal, né? Isso faz parte do movimento. Então eu falei, vou fazer a live, vou fazer a semana de aulas. Inclusive, vocês vão ver que eu vou ficar olhando, porque eu tenho um roteiro aqui. Sim, meus amores, eu tenho um roteiro. Pra eu não esquecer de falar o que eu quero falar e conversar com vocês de conteúdo aqui. Então vocês vão ver que eu vou olhar pra baixo, mas é só pra eu não deixar passar nada do que eu quero compartilhar com vocês, tá? Pra gente começar aqui, faz o seguinte. Clica no coraçãozinho, que eu sempre quis falar isso, curte a live e compartilha o aviãozinho, manda aí pros seus seguidores também, pra eles virem aqui entender o que é esse posicionamento. Que vai muito além de postar conteúdos no feed. Que vai muito além de ter um feed harmônico. E de postar alguns releases, né, alguns lances do seu dia. Porque posicionamento é muito mais que isso. Boa noite, Ian, seja bem-vindo. Posicionamento é aquilo que a gente sustenta da vida. É aquilo que a gente pede da vida. Sabe? Cá, maravilhosa, que bom, fico feliz. Quando a gente não se posiciona, a vida nos posiciona. E quando ela nos posiciona, normalmente, quase sempre, vamos dizer, para não dizer 100%, ela vai nos colocar muito aquém do que a gente merece estar. Muito abaixo da onde a gente merece e pode alcançar os nossos resultados. Então não tem a ver com feed bonito, não tem a ver com tá tudo muito harmônico. É obviamente, gente, que
a imagem ela é importante, a imagem ela vende, a harmonia ela vende, e isso faz parte, porque enche os nossos olhos. Mas não é só sobre isso. Posicionamento não é sobre isso. É o que você sustenta e pede da vida, tá? Então, essa semana eu decidi fazer justamente por isso, porque a gente precisa olhar para a vida de uma maneira diferente, olhar para a vida como protagonista e sustentar. Lá na Sala Vida, que é a nossa sala do WhatsApp, eu coloquei alguns conteúdos, alguns insights desde quinta-feira, desde quarta ou quinta-feira passada, falando de mudança, falando de percepção, falando de mentalidade, que são os assuntos ao decorrer da semana. Lá, inclusive, vai ter o link para nossa Masterclass de domingo. Domingo tem uma Masterclass que chama A Quadra do Posicionamento. E ela tem muito a ver com um esporte que eu amo. Acho que quem me conhece aqui já sabe o que tem a ver. E eu vou correlacionar esse esporte, essa quadra, com o posicionamento. Então, se você quer assistir a aula no domingo, você tem que estar nesse grupo, na Sala Vida do WhatsApp, porque é lá que eu vou enviar. Vai ser numa sala fechada no Zoom, tá? Não vai ser por aqui. Então, entra lá no grupo e aproveita os conteúdos e insights, porque tem algumas coisas além que eu pus lá, certo? Gi, boa noite, maravilhosa. Que bom ter você por aqui. Então, o que a gente vai começar falando aqui? Por que eu decidi fazer a semana, né? Da onde que ela se inicia? Eu vou lá e jogo uma semana do posicionamento, porque posicionamento é a palavra do momento, assim como outras? Não. Porque, gente, o que eu mais vejo hoje no mercado de clientes, de treinamentos e que chega até mim pelo Instagram, enfim, por outros canais, é o quê? Poxa, eu sou super competente, mas eu sou ignorada. Eu tenho um conteúdo maravilhoso, eu tenho um conhecimento que vai mudar e transformar a vida de outras pessoas, como transformou da minha, e eu sou subestimada. Mas sabe qual que é o ponto aqui? O ponto é competência, conhecimento, conteúdo, eles são importantes. E eles fazem a diferença. A questão não é a sua capacidade. A questão é a incoerência entre o que você pensa e faz e aquilo que você sustenta. Esse é o ponto. É o quanto eu sei que eu tenho muitos conteúdos, sei que eu tenho muita coisa, mas eu fico sempre naquela, eu preciso de mais um conteúdo, eu preciso de mais um certificado, agora eu preciso melhorar isso aqui, agora eu preciso fazer aquilo ali. E aí você faz o quê? Você adia a decisão de fazer algo que você sabe que pode mudar não só a vida de alguém que vai chegar até você, como a sua, como profissional. E você vai adiando, porque você precisa de mais alguma coisa, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Nunca é suficiente. E aí você não sustenta aquilo que você tem. Você não sustenta a decisão. Sabe por quê? Porque é muito mais confortável a gente contar pra nós uma história de que eu preciso estar mais preparada para conseguir fazer algo. E aí você fica naquele conforto, naquela mentirinha pra si, sabe? E fica lá, contando que a hora chega, a hora certa chega, a hora certa vai chegar. E aí sabe quando ela chega? Nunca. Porque você nunca vai estar pronto 100%. Você nunca vai estar pronta 100%. Esse é o lance. O que muda de quem tem resultado e quem não tem é o quanto você se posiciona ou não. O quanto você dá a cara a tapa, vai lá e faz. O quanto você sustenta as suas decisões de fazer aquilo. Seja em meio ao caos, seja em meio à bagunça, seja em meio a um monte de desafio, inclusive aqueles dias que você não quer fazer. Sustenta. Então você vai ver muito que eu vou falar a palavra sustenta, porque posicionamento ele tem a ver com a gente sustentar aquilo que a gente quer, com pagar o preço mesmo. É muito fácil falar, vai lá e se posiciona. Mas tem tanta coisa, gente, por trás do posicionamento, que a gente vai descascando, que você fala, uau, né? O quanto que eu posso aprimorar e lapidar. Então é o quanto você sustenta, o quanto você está disposto a pagar. E aí você fica contando que você tem um monte de situações, questões para aprimorar, vai se contando a história, vai se auto-sabotando, vai se fazendo de vítima ou de eu preciso estar melhor preparada, e aí você vai deixando tudo para trás. Mas deixa eu te contar uma coisa. Posicionamento não é marketing. Marketing é marketing. Certo?
Posicionamento é identidade. Esse é o verdadeiro posicionamento. Não é só você ir lá e fazer um negocinho. Posicionamento não é marketing, é identidade. E quando você continuar falando que você precisa estar melhor preparado, os seus resultados nunca vão chegar. Eu preciso de uma câmera nova, eu preciso de um celular novo, eu preciso de um curso novo. E deixa eu falar uma coisa, não precisa de nada disso. Sabe por quê? Porque primeiro você tem uma experiência de uma vida inteira. Falei isso hoje para uma moça que eu conheci num evento. Você tem experiência de uma vida inteira. Mais do que você faz. Já tá aí seu conhecimento. Você vai aprimorar. Perfeito. Ótimo. Mas você não vai ficar ali. Sabe, naquele banho-maria, naquele banho-maria, naquele banho-maria. Entende? Então, posicionamento não é marketing. Ele é identidade aplicada. E qual que é o grande pulo aqui que quem tava na sala vida soube? Né, que eu fiz uma mudança, eu fiz uma transição essa semana muito bem estratégica, muito bem pensada. Nos meus acompanhamentos, nas minhas falas, nos meus processos de mentoria, nos meus treinamentos, todos eles eu sempre falo de mentalidade, de expansão, de crescimento. Fer, maravilhosa! Boa noite, seja muito bem-vinda. Eu falo de crescimento, de expansão, de mentalidade, de visão, de agir. E isso está latente em todos os meus processos, isso faz parte dos meus processos. E uma das perguntas que eu me fiz esses dias, já havia, né, já estava me fazendo, porque eu estava observando todo o meu movimento, e eu fiz assim: Letícia, onde você está hoje? Tá te expandindo ou tá te limitando? Eu me fiz essa pergunta, tá? Então eu tô falando pra vocês aqui, eu me fiz. Tá te expandindo ou tá te limitando? Onde você está hoje vai te levar para onde você quer? Tá ali te deixando incomodada num sentido de pressão para você ir além? Ou você tá estagnada? Aí sabe o que eu fiz? Eu dei. Arrumei uma mala. Eu vou postar a foto nos stories depois para vocês. Quem tá no grupo Vida já viu essa mala. Arrumei uma mala. Fechei. Vim pra São Paulo. Mudei. Pensei na quarta, decidi na quinta, mudei na sexta. Estou aqui em São Paulo agora. Exatos 3 dias. São Paulo, estou aqui de novo. Muito bem-vinda pra mim. Oi, Ivan, boa noite. Maravilhosa. Saudades também. Vamos nos ver, hein? Agora que tô aqui em São Paulo. Mudei essa semana. Sexta-feira, mudei pra cá. E por que eu fiz essa mudança, gente? Ah, então pra me posicionar eu tenho que mudar de cidade. Não, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas neste momento, para o desenvolvimento e passo que eu estou fazendo com a minha empresa, com aquilo que eu quero para desenvolver, essa mudança ela foi provocativa, intencional, estratégica minha para mim, entendeu? De mim para mim. Exatamente isso. Porque se eu falo em expansão, em mentalidade, em crescimento, e neste momento a vida, o que eu faço, me pede, me provoca, e eu falei, eu preciso de mais, então é isso que eu vou fazer. Porque pra mim esse movimento faz sentido agora. Por quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 6 meses, 12 meses? O movimento ele foi feito. O planejamento para eu estar aqui e desenvolver toda a minha estratégia empresarial, ela foi feita. Assim, porque ela estava pronta na realidade. Ela foi feita. E aqui eu estou. A coerência, gente, entre aquilo que eu quero, como eu vou me posicionar, e aquilo que eu faço. Não adianta eu querer algo muito grande se eu não estou disposta a sair do meio e a confrontar aquilo que de fato me incomoda, que me causa muitas vezes um incômodo. Entende? Então ele foi super estratégico. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Que eu sempre falo e que eu sempre bato na tecla. O ambiente, ele molda um padrão. Então se você está em ambiente de pessoas que só acordam tarde, bebem até tarde, saem, enfim, né? Estão ali num ambiente mais assim, de lazer, diversão, descomprometidas com os resultados profissionais, ou seja lá qual for, são exemplos, tá? São exemplos aqui. O ambiente, ele molda o seu padrão para aquilo. Se você está num ambiente onde as pessoas estão focadas em escalar, em crescer, em desenvolver, por mais que muitas vezes você fale assim, eu sou nova. Você não é nova. Você talvez seja nova num novo segmento. Você não é nova. Você não é novo.
O ambiente molda o padrão. O padrão ele molda o seu comportamento. A partir daquilo que você tá naquele ambiente, você fala assim, tá bom, mas como as pessoas nesse ambiente se comportam? Para elas estarem onde elas estão. Elas treinam, elas estudam, elas leem, quais atividades elas fazem, como que elas fazem a rotina delas. Então você vai moldando isso de acordo também com o ambiente que você quer e o seu comportamento ele vai mudando. E esse comportamento molda a sua percepção. Você passa um tempo, quem está desenvolvendo isso, e para quem vai desenvolver cada vez mais, com acompanhamentos, enfim, não é o ponto, a sua percepção e a sua autopercepção em relação à vida, em relação ao ambiente que você tá, ele muda. E você começa a ter insights e fazer provocações do tipo, isso aqui é pra mim? Isso aqui funciona? Esse ambiente, esse comportamento, esse padrão, ele vai me impulsionar e me levar pra onde eu quero? Ele vai me ajudar a ter aquela visão de chegar no meu objetivo? Eu vou aprender com pessoas que estão no mesmo nível e, melhor ainda, que estão acima do meu nível? Eu faço parte dos ambientes certos para ter o padrão, o comportamento e a percepção certa? Porque de verdade, gente, não tem como você crescer e desenvolver em um ambiente que as pessoas são medíocres, medianas. Não tem como. São escolhas, tá tudo bem. Mas se você quer ir para um nível acima, meu amor, é lá que você tem que fazer, você tem que pegar, você tem que se movimentar, você tem que ir pra cima. Causa desconforto, causa incômodo, treme as pernas, a mão sua, completamente normal. É o novo pra tua vida. Só que é esse movimento que te leva pra lá. Isso é se posicionar referente à vida. Referente àquilo que você quer, referente àquilo que você tem de desejo, tem de observação, tem de plano. Não adianta fazer o arroz e feijão, nesse caso, se você não tem uma visão. Se você não se provoca. Não adianta. Se você continuar fazendo as mesmas coisas e não se posicionar sobre aquilo que você quer, a vida vai te posicionar e você vai ter que engolir a seco. Entende? Você não cresce além do ambiente que aceita tolerar. Não cresce. Se você está num ambiente que causa desconforto para você, mas você sabe que lá que você vai crescer, pois você aceite sustentar isso. Senta sua bunda lá onde for e aceite. Beba da água. Beba da fonte. Se provoque. Posicionar não é tirar uma foto. Não é colocar um batom vermelho, colocar um blazer, tomar um vinho na taça. Não é sobre isso. A gente vai desconstruindo as camadas e vai vendo que é muito mais sobre causar incômodos nos outros e em nós do que simplesmente ter um feed bonito. Como que soa isso pra vocês? Começa a provocar, não provoca? Porque se eu penso que eu tenho que fazer coisas que não estão no meu conforto pra eu ir além, será que eu tô disposta a pagar o preço pra chegar onde eu quero? Porque é pagar o preço. É sustentar decisões difíceis. É sustentar incômodo. É sustentar decisão financeira. É sustentar a gente te julgando. É sustentar não estar mais em ambientes que é legal com a galera, mas que para aquele momento na sua vida não faz mais sentido. Sustentar escolhas. Sustentar o processo. Quer ver como é interessante a gente pegar aqui uma analogia bem legal? Eu posto foto do meu treino todos os dias. Posto foto lá de bom dia, senhoras e senhores, levanta e faz. Este postar a foto não dá o meu resultado. Não dá o meu posicionamento. O que dá é a disciplina de eu ir todos os dias na academia, inclusive quando eu não tô afim, treinar. São as escolhas que eu faço diariamente para chegar onde eu quero. O posicionamento ele se constrói no silêncio. Nos bastidores. Não na foto do treino que eu postei. A foto do treino tá lá. Mas ninguém viu eu me lascando na academia.
fazendo aparelho, sofrendo, xingando, estando irritada, não querendo estar lá. Mas eu estava onde? Lá, fazendo o que tinha que ser feito para construir o meu resultado. Isso é posicionamento. Percebe? Minha mãe diz que eu tenho ciricutico. E isso é bom. Se provocar é bom. Se provocar é bom. É claro que a gente tem que ter uma linha muito tênue entre as pessoas que são viciadas em fazer muito, eu sei que não é o teu caso, o tempo todo, porque eu preciso ser produtiva, porque eu preciso fazer, que eu preciso isso, aquilo lá, e não consegue, né, finalizar aquilo que começa. Ah, eu tenho que terminar, eu comecei um monte de coisa e não terminei nada. Opa, sinal de atenção aí. Mas este se movimentar, este se provocar, né, gente, é mais ou menos assim, ó, vou pegar aqui já o gancho então da Bruna. Ah, eu tava lá em Atibaia sentada, né? Minha vida tava muito boa. Gente, Atibaia é maravilhoso. Quem não conhece, vai lá conhecer, né, Bruna? A Bruna mora lá agora, foi de São Paulo pra lá. Atibaia é maravilhoso. Tudo muito tranquilo. As coisas acontecendo e tal. Ah, tô sem nada pra fazer aqui mesmo. Vamos mudar pra São Paulo. Simples assim. Vou fechar uma mala aqui. Tchau. Tô indo pra São Paulo, gente. Beijo. Assim. Entende? Mas são provocações estratégicas que a gente tem que se fazer. São, sabe, aguçar mesmo a nossa capacidade, a nossa coragem pra fazer acontecer. É mais ou menos assim, de novo. Vamos lá para uma prática. Quem daqui quer cobrar mais? Que chega um cliente maravilhoso, você fala assim, minha consultoria custa R$7.000, 2 meses. Quem daqui, mais ou menos isso. Quem daqui quer cobrar mais? Porque sabe que merece, porque sabe que entrega um bom conteúdo, porque sabe que transforma a vida das pessoas. A grande maioria vai falar, Lê, eu quero cobrar mais. Por quê? Porque eu tenho 1000 cursos, porque eu tenho experiência no mercado corporativo, porque eu fiz XYZ coisas e por aí vai. Ok. Qual que é a sua postura? Você sustenta essa postura para cobrar mais? Quando você fala se você cobra R$7.000, ou você fala, eu cobro R$7.000, mas faço por 6 pra você e se encolhe e pede licença. Percebe? Então isso não é posicionamento de postura, de presença, de passar confiança e credibilidade. Ah, é porque eu tô só começando uma ova. Já falamos aqui, vou falar de novo. Toda a sua vida, toda a sua experiência, toda a sua bagagem é o seu conteúdo. É o seu conteúdo. Tudo isso. Agora é um movimento novo que você está fazendo. Porque você está fazendo uma transição, vamos supor, tá? Uma transição. Ninguém precisa saber que você está fazendo transição. Você precisa informar isso para ninguém. Você tem toda uma vida. Então você tem que sustentar aquilo que você quer. Poxa, eu quero cobrar R$10.000. Então se posicione como e sustente isso. Sem medo de falar. Ah, eu quero essa referência no mercado. Tá bom, você já viu gente morna nessa referência? Já viram? Alguém viu aqui? Alguém aqui que fica em cima do muro, que não faz nada, que é mediano. Já viu essa referência? Não. Normalmente não, né? Quem é referência no mercado sempre causa desconforto e incômodo em outras pessoas. Porque defende os seus valores com verdade. Porque não tem medo de ter conflito, de ter polêmica, de ter hater. Porque tem uma verdade para defender e vai até o fim com aquilo. Então, se você quer ser referência, se você quer ser o mais procurado, cobrar mais caro, haja de acordo, sustente essa postura, levanta esse ombro para trás, levanta esse queixo, abre essa boca e fala o seu preço. Não o teu valor, o teu preço. Porque o valor, tem certeza que é muito mais do que aquilo que você faz. Incomode os outros. Põe a sua verdade na mesa. Sem medo de ser feliz. Porque senão, você vai ficar a vida inteira, eu vou fazer um pouquinho aqui, vou fazer um pouquinho ali. Hoje eu faço um tantinho aqui. Mas se eu fizer isso aqui, o que vão pensar de mim? E isso tem muito a ver com identidade. Que é o nosso tema da live amanhã, inclusive, mas lá, já que eu chego lá.
Entende? Então, gente, a questão aqui não é o que você deseja. Sabe por quê? Desejar, todo mundo deseja. Criança deseja. A gente sonha. A gente é muito bom em sonhar. Sonhar é bom. Mas a diferença é entre o que você deseja e o que você sustenta é a sua ação. Se você não agir para, não sustentar para, você não vai ter resultado. Já vou te dizer aqui, ó, já vou te adiantar. Você não vai ter resultado. Porque é a ação, é o sustento que determina isso. Ai, tá difícil. Vai difícil mesmo. Ai, tá um caos. Vai no caos mesmo. Ai, eu não tenho não sei o que lá. Ai, vai assim mesmo. Gente, aqui tá uma gambiarra, porque meu negócio não chegou aqui, entendeu? Eu fiz um negócio com a luz aqui, ó. Maravilhoso. Faz. Para de inventar desculpa e faz. Levanta e faz. Tenho medo. Vai com medo. A vida pede coragem. Posicionamento é isso. É dar a cara a tapa. É sair um monte de gente, mas chegar um monte de gente também. É sustentar as suas decisões. É fazer dar certo. O plano A é o único plano. Eu tenho isso aqui, porque eu sei que vai dar certo. Dentro de mim o negócio queima, pega fogo. Então você vai lá até dar certo. Pode mudar a rota. Não tá cravado em pedra. Ninguém disse pra você que tem que ser daquele jeito só, ou se disseram, tampa o ouvido pra essa pessoa e vai só daquele jeito. Tenta outro. Tenta outro caminho. Tenta outra rota. Só que faz. Para de inventar desculpa pra si mesmo. Porque você pode falar desculpa pra todo mundo, menos pra você. Você pode contar pros seus amigos, nas redes sociais, pro seu pai, pra sua mãe, pra todo mundo, menos pra você. Você não se engana. Então para de fingir e faz. Levanta e faz. Se posiciona pra chegar onde você quer. É o que você sustenta, não é o que você posta. O que você posta é lindo ali. Mas o de trás e o bastidor? Como é que tá? E pra isso acontecer, a gente tem que ter muito bem definido e muito bem claro a nossa identidade. Quem é que nós somos? E ao longo da semana aqui, gente, o esquema das aulas, eles foram feitos, ele foi desenhado de uma ordem cronológica. Por quê? Porque a gente hoje começa falando que o posicionamento não é o que você posta, é o que você sustenta. Da vida, das decisões, das atitudes, das ações. Mesmo que esteja surtando. Pois é isso mesmo. Bem-vindo ao mundo adulto. Bem-vindo ao mundo do posicionamento real, não fictício que você já ouviu por aí. Para você se posicionar, você tem que sustentar. Para você conseguir sustentar cada vez mais e mais, você tem que ter clareza e lapidar a sua identidade. Por isso que o tema da aula de amanhã não é só a sua imagem, é a sua identidade que determina o seu posicionamento. Não é só a sua imagem frente às pessoas, mas é a sua identidade para pagar o preço. Como lapidar essa identidade. E amanhã a gente vai falar sobre isso às 19 horas aqui. Então, qual é o meu combinado com vocês aqui hoje? A aula aqui, ela foi pra gente entender o que é um posicionamento de verdade e não apenas as postagens no Face, no Insta, no YouTube, aonde você quiser. Não é sobre isso. São as decisões que você sustenta por trás. Certo? Eu vou postar aqui, lá na Sala Vida, e depois eu vou postar aqui no Instagram a foto da mala, pra vocês verem de quarta pra sexta a mudança. E uma foto de hoje, 30 minutos antes de começar, uma foto não, um vídeo, 30 minutos antes de começar a live. Vocês vão entender do que eu tava falando quando a gente tem que sustentar as nossas decisões. Vocês vão entender na prática o que é sustentar uma decisão quando você toma e você não quer olhar para trás. Então, a atividade para vocês hoje, que eu separei aqui, coloquei na minha cola, porque eu não sou obrigada, porque eu não ia lembrar a frase que eu fiz agora. Pouquinho, 5 minutos antes de entrar
Ai, maravilhosa, já gostei. Perfeito, coerência, exato. A atividade para vocês fazerem é uma pergunta. Vocês vão refletir. Eu quero que vocês me contem. Ou no direct do Insta, ou posta e me marca que eu vou adorar. Ou é isso, ou no Insta ou me posta. Qual não você precisa dizer hoje para começar a construir um posicionamento coerente com aquilo que você merece receber da vida? Pegaram? Qual não você precisa dizer hoje para começar a construir o posicionamento que você quer e os resultados que você quer da vida? Porque aqui a gente dá aula e a gente faz atividade prática sim, para resultados certo. Então, por hoje é isso. É isso nada. É tudo isso. Espero que tenham gostado, que tenha aí borbulhado na mente de vocês o posicionamento real, da vida real, não aquele fictício. E que a partir de hoje, de 23 de fevereiro de 2026, vocês comecem a desenhar uma nova rota para aquilo que desejam alcançar. Afinal, se eu não fizer resultados, ações diferentes, aliás, eu não vou ter resultados diferentes. Ou, melhor ainda, se você não se posicionar, a vida te posiciona. E aí, meu amor, não adianta você reclamar do resultado que você tem ou não tem. Tudo são escolhas. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui. Foi um prazer. Foi muito especial ter vocês aqui na minha primeira live, da minha primeira semana de aulas, melhor dizendo. E eu tô muito ansiosa por amanhã. Então amanhã a gente se vê às 19 horas para falar sobre identidade e como potencializar isso pro seu posicionamento. Um beijo.